Olá novamente a todos. Estamos com mais uma videoaula da nossa terceira unidade. Optamos por fazer duas videoaulas dessa terceira unidade porque ela nos traz questões que saem um pouco do plano puramente teórico e vêm para o campo da aplicação prática de uma discussão sobre ética, sobre moral. É neste sentido que tivemos primeiro uma videoaula sobre noção de crise ética e crise moral, e nos ocupamos agora de discutir um pouco sobre alguns dilemas e problemas éticos, para caracterizar a dificuldade, vamos dizer assim, da humanidade como um todo em fazer escolhas, em fazer opções, quando está em jogo essa questão moral, essa questão dos valores. E, novamente, para esta nossa reflexão e discussão, eu conto com a colaboração do meu amigo, professor Cláudio Andrade, do Departamento de Filosofia da Unicentro, aqui em Guarapuava. Aldo, o Habermas, vivo ainda, filósofo alemão, publicou um livro bastante interessante, que todos vocês podem ter acesso, O Futuro da Natureza Humana. E ele está preocupado justamente com esse avanço científico extraordinário e em que medida isso trará implicações e desdobramentos para a natureza humana. Se isso é prejudicial, se isso é maléfico ou se é benéfico. É um grande dilema. Se bem que quando a gente fala de dilema, a gente nunca pode esquecer aquela famosa expressão do Sartre: devo servir a pátria ou ajudar a minha mãe e meu pai? Os dilemas existem, e agora ele está no campo ético mesmo, porque a ciência melhorou muito a nossa vida. Nós não podemos falar mal da ciência e dos avanços tecnológicos, mas em que medida esses avanços científicos e tecnológicos podem realmente ajudar a humanidade? Por que, Aldo? Porque a tecnologia e a ciência deveriam ajudar a humanidade, não ser um instrumento de dominação. E muitas vezes o uso da ciência, até mesmo em reprodução assistida, pode ser eventualmente interessante, mas até agora não está muito claro. Então o Habermas, ele nos orienta para a periculosidade disso. Porque o que ele quer? Preservar a humanidade, que é o foco principal de todo filósofo. Quero preservar a humanidade. E será que a ciência, sendo usada dessa maneira, estará realmente preservando a humanidade? É o caso dos transgênicos, por exemplo, né? Há dúvidas, há controvérsia. E neste campo, né, do dilema propriamente ético, né, em que medida a gente poderia pensar esta situação que nos cerca da reprodução assistida. Vamos pensar que, exagerando um pouco, se a ciência tivesse o alcance que tem hoje, na época, por exemplo, da primeira metade do século XX, né, o nazismo eventualmente poderia trabalhar com a perspectiva da produção de uma sociedade ariana, sem necessariamente ter que eliminar os judeus já nascidos e fazer reprodução em laboratório da raça que se deseja. Então, ao mesmo tempo, isso nos alerta para um problema de termos, vamos dizer assim, a reprodução assistida com mau uso. Agora, por outro lado, é fantástico você pensar que a ciência pode assegurar a correção de uma má formação congênita, por exemplo, no útero da mãe, pode assegurar que um casal, uma mãe, uma pessoa que não pode ser mãe, possa, com o auxílio da ciência, realizar esse desejo, realizar este sonho e planificar a sua vida humana na medida em que atribui esse valor. Então, acho que isso vem um pouco ao encontro daquilo que você dizia, né, da reflexão sobre o alcance da ciência, os usos da ciência e a necessária reflexão ética sobre até que ponto nós podemos conduzir, vamos dizer assim, a utilização da ciência para a preservação da humanidade. Concordo plenamente com o seu posicionamento e, reiterando apenas, diria que, infelizmente, não existe ciência boa ou ciência má. Existe ciência. E isso é uma coisa bem dialética, né? Existem pontos positivos e pontos negativos. Claro, aí entra até aquele debate da regulamentação da ciência, dos comitês de ética, o que pode, o que não pode. É uma coisa muito séria. De fato, quando você fala do nazismo, na década de 30 e 40, e hoje nós temos neonazismos, neofascismos, a ciência, infelizmente, naquele período foi usada de forma negativa,
para mostrar a superioridade e a inferioridade. Aldo, que existem diferenças entre o homem e mulher, entre o homossexual e o heterossexual, entre o afro e o ariano, com certeza. O que nós não podemos admitir é que essas diferenças entrem no campo do superior e do inferior, do melhor e do pior. Então, a ciência, em alguns casos, ela tem cores ideológicas, cores partidárias, né? Cores excludentes. Claro que o nosso debate aqui se encaminha para a possibilidade de uma boa ciência. É um dilema, mas será que existe apenas a boa ciência? Então, o homem e a humanidade têm que ter todo o cuidado para tentar dirigir todas as suas pesquisas, sejam nas ciências humanas, sociais aplicadas, nas agrárias, nas médicas, nas biológicas, para o encaminhamento de que nós possamos ter benefícios com isso. Né? Poderíamos pensar numa regulação da ciência, ou numa regulação dos estudos, por exemplo, no campo da engenharia genética? Com certeza. Eu acho que o grande problema está no seguinte: o que era verdade ontem nem sempre é verdade hoje. Uma expressão que eu gosto de usar é: tudo depende da justificação. De fato, nós podemos hoje encontrar uma nova justificação, porque as coisas estão em trânsito. Então, uma expressão que nós aqui da universidade gostamos de utilizar é que nós somos homens e mulheres secularizados. O que é um homem secularizado? Um homem aberto a possibilidades. E nós temos que estar abertos às novas possibilidades da ciência, sem preconceito, sem discriminação. Só que nós temos que usar a ciência enquanto nós, homens, como sujeitos. A ciência como objeto, e não o seu contrário. Nosso tempo é muito curto, Cláudio. Uma reflexão sobre a eutanásia, sobre a possibilidade de a família decidir, por exemplo, desligar aparelhos quando um parente seu está em fase terminal, quando a medicina aponta que as possibilidades de vida são mínimas ou inexistentes e que o sofrimento é enorme, né? Um pouco uma reflexão sobre isso. É difícil padronizar uma norma, porque cada caso é um caso. Mas o que a gente podia considerar é que há casos em que a eutanásia pode ser bem-vinda e há casos que não. Mas como é que a gente pode estabelecer isso dentro da legislação, dentro de um direito internacional? O caso da pena de morte, por exemplo. Exatamente. Também, quer dizer, você pode ter argumentos em defesa e depois, mas como que nós podemos decidir se o sujeito deve... E daí o que volta em tela? A discussão mais cara da ética, que você está acostumado e familiarizado com isso, que é deontologia ou axiologia? O que deve prevalecer? A norma e os códigos ou os valores? É um debate de gente grande. É um debate de gente grande e um debate complexo. Na verdade, o que nós queremos com esta curta reflexão, sem posicionamento específico, é de fato mostrar que, quando se trata de discussão de questão de valores e da questão ética como a ciência dos valores, vamos dizer assim, não é possível tomar posicionamentos prévios. É o caso concreto que nos permite tomar uma decisão ou não. É o caso ocorrido ou o caso por acontecer que nos permite decidir. Então, o que nós queremos com essa rápida reflexão é frisar que, a todo momento, nós somos, numa perspectiva sartreana, na perspectiva do existencialismo, obrigados a escolher. E estas escolhas devem sempre levar em consideração o contexto, o todo, porque não há previamente uma posição que nos diga o bem ou o mal, o certo ou o errado, diante de questões como eutanásia, como reprodução assistida, como clonagem, como uma série de elementos. Então, mais ou menos nessa perspectiva, penso eu, Cláudio, que a gente deve pensar essa questão de problemas e dilemas éticos. Com certeza, Aldo. Eu acho que você ponderou bem. Isso é realmente um dilema. As coisas não estão acabadas, prontas. Como nós falávamos há pouco, tudo está aberto. A dificuldade de darmos conta de uma complexidade de reflexões em um tempo tão curto, mas ao mesmo tempo o desejo de que este cenário posto, estes ingredientes todos, nos sirvam para pensar que somos o tempo todo
postos diante de situações que exigem de nós escolhas. As melhores escolhas são aquelas mais refletidas, e a reflexão necessariamente requer informação, requer conteúdo. Então, para fazermos frente aos dilemas e problemas éticos da sociedade contemporânea, precisamos ser pessoas bem informadas, pessoas que têm domínio de conteúdos, de situações, de informações que nos permitam escolher, julgar e nos posicionarmos.